Oi, gente, tudo bem? Será que são normais os erros ortográficos lá no primeiro ano, no segundo ano, na etapa de alfabetização? Vamos entender primeiro o que são erros ortográficos? Olha só, a ortografia e alguns autores nos colocam que a ortografia para a escrita compreende duas etapas, a etapa alfabética e a etapa ortográfica. Na etapa alfabética, a gente constrói as relações, gente, fonêmicas, fonológicas da língua, né? Então, aquelas relações bem regulares, que a gente vai estar ensinando aí o nome das letras, que é reconhecimento, mas também o som das letras, que é muito importante. E isso vai acontecer na alfabetização. Quais os erros, então, são normais nessa fase? O que a gente pode esperar? A gente pode esperar trocas entre surda e sonora, uma omissão de letra, uma troca de transposição de letra, por exemplo, trocar, né? Inverter a ordenzinha das letras, ou às vezes as letras espelhadas, né? Era para ser um B, faz um D, não pelo som. Aí a gente tem que identificar se é pela questão do som que a criança está trocando ou se é pela questão aí de inversão de letra mesmo, de letra espelhada. Então, esses erros são os mais típicos de primeiro ano que a gente tem que estar trabalhando. Essa letra inversa, os sons das letras. O que a gente não tem que cobrar? O que a gente não tem que esperar que os nossos alunos já saibam quando eles estão se alfabetizando ou concluindo a alfabetização lá no segundo ou no terceiro ano? Erros nas irregularidades. O S, por exemplo, tem muitas formas de ser escrito, sons diferentes para escrever com S. Isso não é um erro que a gente vai cobrar lá no primeiro ou no segundo ano, tá legal? Ou, por exemplo, assim, erros que acontecem por conjugação verbal. O aotil, por exemplo, né? Se a gente quis escrever casaram, casarão, a gente não vai cobrar, porque ele ainda está reconhecendo isso. Principalmente no primeiro ano, talvez ele nem use muito essa hipótese, né? Ele vai usar o A-U-M, casarão, né? Bem assim, correspondendo letra e som mesmo. Então, gente, fiquem atentos aí, os erros são sim os erros de irregularidade, os erros da etapa ortográfica são normais de acontecerem no período da alfabetização. Mas, se esses erros, por exemplo, de uma letra espelhada, de trocar uma letra surda por sonora, acontecem lá no quarto, no quinto, no final do terceiro ano, aí a gente tem que ficar um pouco atento, fazer uma intervenção mais individual com aquela criança e ver se tem alguma questão aí de fala, ver como é que foi a alfabetização, se teve sim uma preocupação com as questões fonológicas da língua. E se o erro persistir, bom, a gente tem que ficar atento e fazer os encaminhamentos necessários. Ok? Espero que eu tenha ajudado nessa questão. Claro que tem muito mais para a gente discutir exatamente os tipos de erros, né? Mas num vídeo a gente fala mais brevemente. Então fiquem atentos aí se esses erros aí que a gente espera para primeiro, segundo ano persistem e também tenham flexibilidade para compreender os erros que acontecem no primeiro e no segundo ano. Tá legal, gente? A gente fica por aqui. Se inscreva na minha lista VIP para a gente continuar conversando mais de perto. Tchau!